Fala, minha diretoria, tudo tranquilo? Regrinha nova no futebol brasileiro, hein? Que loucura. Primeira coisa, preciso que você se inscreva aqui no canal de cortes do Rica. Tá maneiro. Todo dia lá um negócio, 3 videozinhos novos lá com pedacinhos de entrevista do cara que você não viu, ou que você viu e tem só o trecho e tal. Tá maneiro. Se você se inscrever lá, vocês não estão me dando uma ajuda. Vamos lá. Tô vendo aqui o blog do PVC. Via regra dos treinadores não poder trocar de treinador mais do que uma vez no Campeonato Brasileiro, e o treinador também não poder trabalhar em mais do que 2 clubes no Campeonato Brasileiro, e essa regra é defendida por muita gente em virtude da ideia, né, do conceito do que isso gera. E aí eu vou usar outros exemplos para explicar o meu ponto, porque que eu sou contra essa regra. Pelo seguinte, eu não me importo mais com um racista dizer que ele é racista do que com o fato dele ser racista, entendeu? Deixa eu explicar. É muito pior pra mim ele ser racista do que ele expor o racismo dele. Esse é o ponto pra mim. Eu queria que ele não fosse. Ele expor, pra mim, é um segundo problema, não é o primeiro. O clube brasileiro demitir muito treinador é um segundo problema. O primeiro problema é ele não compreender que o trabalho tem que ser bancado e feito durante um período mais longo, com um ideal, com um objetivo, com ideias traçadas. Esse segundo é só a exposição do primeiro. Esse aqui é o problema. Quando você impõe que a exposição não pode acontecer, você não muda o problema. Você simplesmente censura que o cara deixa o problema aberto. Então, assim, eu não vejo isso como uma grande solução. Eu acho que é meramente você tapar o sol com a peneira. O Brasil tem um hábito terrível, na minha opinião, e é um dos piores hábitos que o Brasil tem como país, na minha opinião, que é de querer cuidar da sua população o tempo inteiro como um bebê, né? Essa coisa do Estado ter muita força e tal, não sei o quê. É você criar como se você fosse um bando de imbecil e o governo tivesse que cuidar de você, ou as entidades superiores tiverem que cuidar de você para você não fazer merda, né? E isso não é verdade. Na verdade, o que deve acontecer é uma conscientização para que é o seguinte, olha, tem punição se você fizer merda e você tem que entender as consequências da merda que você está fazendo. E aí você vai sozinho deixar de fazer merda. Agora, eu ficar paparicando você para você não fazer, por exemplo, não pode entrar bandeira no estádio. Poxa, mas vem cá, a festa é linda, tem 70 mil pessoas no estádio, sabe o que é? Porque 6 ou 7 podem usar o pau da bandeira para bater. Não, desculpa, amigo, pode usar uma pilha, pode usar o chinelo. Você pune os 6 ou 7 que os outros não vão fazer. Não, você proíbe os 70 mil. A mentalidade do Brasil é muito ruim em relação a isso. Eu, por exemplo, vou dar outros exemplos simples. Jogo no Brasil, né? Jogo, aposta esportiva. Aposta esportiva é uma coisa absolutamente comum já e popularizada no Brasil. Todo mundo faz. São milhões, talvez bilhões de impostos que vão para outros países. Por quê? Porque no Brasil você não pode ter a sede de uma casa de aposta. Então fica em outro país e esse outro país ganha esse dinheiro. E a gente não paga imposto aqui. Por quê? Porque o brasileiro não pode perder dinheiro com apostas aí em bingos, cassinos, não pode ter cassino, não pode ter... O dinheiro é teu. Não. Então enche o meu saco. Ué, mas é que nós não gostaríamos que o brasileiro perdesse dinheiro com o jogo. Eu não caguei porque você gostaria ou não gostaria. Não é você, governo, ou seja quem for, que tem que impedir o cara de ter a opção de. A opção tem que estar lá. Mas o cara é burro, perde dinheiro. Então ele que deixa de ser burro. Você que faça uma educação para ele deixar de ser burro. Agora, jamais impedir as pessoas que façam, porque você tem medo que a pessoa faça alguma bobagem. Você não tem que ter medo de porra nenhuma. Você tem que dar educação para as pessoas e esse país vai evoluir sozinho na medida em que você vai errando, acertando, até você entender como é que é a vida. Então os clubes de futebol não precisam ter uma regra que diga para ele o seguinte, você não pode descontinuar o trabalho do treinador 2 vezes na temporada. Por que não pode? E se ele achar... Vou dar um exemplo, não é o que eu penso, mas existem clubes, eu já conversei com dirigentes e me falaram o seguinte, cara, eu tenho um time de merda esse ano aqui, tô fudido, vou cair. Eu vou trocar de técnico 4 vezes. Eu falei, cara, mas tu sabe dessa porra em janeiro? Eu falei assim, sei. Cara, não vai falar isso numa entrevista, tá? Só vai falar assim, que loucura é isso, cara? Não é loucura. Ele falou o seguinte, toda vez que eu troco de treinador, eu dou um choque no elenco e o time tem uma reação em 5, 6 jogos. Isso é razoavelmente verdade no futebol, né? Normalmente quando você troca de treinador, você dá um choquezinho ali e as coisas mudam. Se eu trocar 4 vezes, eu consigo garantir pelo menos umas 7, 8 vitórias que eu não sei se eu teria com o mesmo trabalho mantido o ano inteiro. É uma tese. Eu não concordo, mas é uma tese. Eu acho que precisa vir uma entidade superior, como a CBF, e proibir o cara de pensar dessa maneira? Não, desculpa, não tem que acontecer. Isso tem que acontecer por inteligência própria. A evolução tem que acontecer por você, né? Eu hoje penso diferente uma série de coisas que eu pensava 5, 10 anos atrás, porque eu fui vendo e fui mudando. Não precisa chegar alguém para mim e falar assim que você não pode pensar isso, que você não pode falar isso. Não, desculpa, eu posso falar sim, o que eu posso é mudar.
Agora eu tenho que mudar de acordo com o amadurecimento que vem para mim, o amadurecimento que vem para os clubes, o amadurecimento que vem quando você perde dinheiro num cassino e fala, opa, a próxima vez que eu for lá eu vou saber o que eu vou fazer. E aí quando você tiver um filho, você vai ensinar o seu filho a fazer isso. Né? E aí todo mundo está ganhando imposto, dinheiro, turismo e tal. Tudo está rodando. Então você impede uma série de coisas que acontecem à sua volta no Brasil para cuidar que nem um bebezinho. Pode reparar que os seus amigos, as pessoas à sua volta que são mais tratados como um idiota pela mulher ou pela mãe ou pelo pai, são os idiotas. E talvez a lógica não seja, nós o tratamos como um idiota porque ele é idiota. Talvez ele tenha se tornado um idiota porque ele tenha sido tratado sempre como um idiota. Quando você dá responsabilidade, a pessoa tende a agir de forma mais responsável. Eu, por exemplo, eu já vi até estudos sobre isso. Quando você pega uma criança desde os 10 anos de idade, eu falo assim, não, eu confio em você. Pai e a mãe, né? Eu confio em você. Pode ir lá na rua e falar, você falou que você não vai fazer? Papai e mamãe confiam em você. A gente sabe que você tem palavra. Você está jogando no psicológico dessa criança uma confiança, né? E uma dose do seguinte, eu sei que está em você o bom caráter, a boa índole, que você vai cumprir o que você falou. É diferente de você ficar tratando uma criança, por exemplo, o tempo inteiro como você. Vai fazer besteira, hein? Você não mente pra mamãe. Você. Pô, esse moleque já se. Pô, a minha família não confia em mim. Então, se eu fizer besteira, eu sou só mais um fazer besteira. Eles estão esperando a besteira de mim. Então, eu já li um estudo sobre isso uma vez, que isso tem influência. E isso, levado para uma sociedade maior, para uma imagem maior, é a mesma coisa que está acontecendo no futebol. Você não precisa que a CBF ou que a FIFA impeça o jogador de tirar a camisa quando ele comemora. E essa é uma relação entre patrocinador, clube e jogador. Isso não é importante para a FIFA, nem para a CBF. Então, ou o jogador não tira porque ele aprendeu que ele não pode tirar porque ele está com a marca aqui que paga para ele, ou o clube vai multar esse jogador até a hora que fala assim, ó, você não pode tirar essa marca daqui, a grandona aqui, na hora que você comemora o gol que você vai me fuder. E aí se cria sozinho um mercado, um regulamento, né, interno de conduta e não de imposição. O clube pode dizer pro jogador, por quê? Porque os envolvidos são clube e jogador, não tem que haver interferência da CBF e da FIFA. Só que a gente tem esse hábito horroroso no Brasil de querer cuidar das pessoas e cuidar das coisas como se... E pior de tudo, como se quem está cuidando tivesse algum crédito para estar cuidando, né? A CBF tem crédito para quê? Para estar cuidando dos outros. O governo tem crédito do quê? Para estar cuidando dos outros. Né? Então, assim, você tem uma série de coisas que são responsabilidade deles, mas o que não é responsabilidade deles, não precisa. Né? O conceito de ter ou não treinador, de trocar ou não treinador, de manter um trabalho ou não, desculpa. E outra coisa, essa regra é muito boa para os técnicos, tá? Porque ele fica um pouco mais tempo no cargo, ele vai ser menos demitido se você não tiver uma outra opção interna razoável. Você pode trocar uma vez de técnico, se você quiser trocar a segunda, você tem que botar alguém que já trabalha 6 meses no seu clube, ou seja, um técnico interino da divisão de base. Só que quando o treinador quiser sair daqui no meio do campeonato para ir para a Europa, não tem nenhuma regra que impeça ele. Então o futebol brasileiro vai brecando o treinador dele de trocar aqui dentro, mas se ele receber a proposta da Arábia, da Europa, da China, pode meter o pé. Tá tudo certo. Então, na verdade, né? O que é? Uma forçação para que se mude uma mentalidade. Não concordo. A mentalidade se muda com amadurecimento e não com regras impostas dessa forma. Bom, rapaziada, tem um OneFootball aqui no primeiro link da descrição e eu gostaria que você saísse deste vídeo baixando o OneFootball, porque assim você deixa o gordinho feliz, tá bom? Baixa lá que tem campeonato alemão, tem campeonato francês, campeonatos que não pararam, genocidas, hein? Cuidado. Tudo ao vivo pra você. Valeu.